Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do nosso mundo moderno. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o que é ser o homem bom, a indulgência, perdão, neste papel no caminho de evolução. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus Pai, Cristo, ilumina e guia cada um que nos acompanha nas suas necessidades e aqueles que nos rodeiam, para que possamos aprender, Senhor, com a inspiração de mais alto, evoluindo passo a passo, nos desafios, nas alegrias, para que juntos façamos o mundo e a nossa vida melhor a cada dia. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 37. Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele? Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra da alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem o passo incerto, garantindo a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com o teu sofrimento. Imagina-te tocado por uma moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sobre os sarcasmos de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te oferecessem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Que assim seja. Tem passagens que são comoventes, né, que tocam a alma. Essa é uma delas. Jesus conversando conosco e conversando com o povo que ainda, até hoje, busca aprender a ser bom. E, em seguida, aí, a parábola do bom samaritano, Jesus continua a reflexão. O que é ser bom? E o jeito mais fácil que o Mestre Jesus tem para nos explicar é: imagina você, eu, cada um de nós,
Se nós estivéssemos numa situação complicada, como com certeza estamos em muitos momentos da vida, em pequenas situações pelo menos, mas imagina essas situações que ele exemplifica, dentre outras. Imagina se você está cheio de dívidas e alguém te estende um amparo, ou um apoio, ou um auxílio. Imagina se você está sem emprego e alguém te oferece uma oportunidade. Imagina se você está doente e alguém te dá um tratamento. Imagina se você não consegue se levantar e está desanimado e alguém te leva alegria. São essas possibilidades que nos fazem entender o que é ser bom, o que é agir como Jesus agiu, amando a todos e sempre fazendo bem. Então, lembram como é que se resume os mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ama a ti e ama ao próximo, fazendo pelo outro o que você gostaria que fosse feito contigo. Ensinamento sublime. E isso é a indulgência, o perdão, a compreensão de que todos nós nos equivocamos no nosso atual nível de evolução. Todos estamos aqui porque erramos no passado e ainda erramos até hoje, em diversas situações. E se nós precisamos do perdão e do amparo dos outros, como não poderemos nós oferecer de nossa parte o perdão e a compreensão àqueles que nos rodeiam? Façamos essa reflexão, porque só assim para a gente evoluir e encontrar paz dentro de nós para viver. Sigamos. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: ser indulgente. Se o erro se apresenta aos seus olhos, não busques incentivar a vida de alguém através da chama da maledicência. Busca compreender que a situação infeliz que alguém vive hoje pode ter sido o nosso estado ontem e a nossa possibilidade de amanhã. E da mesma forma que solicitamos indulgência dos outros, a fim de nos entenderem, aquela criatura que hoje se arrasta com dificuldade precisa da nossa compaixão. Emanuela Favelli. Que assim seja. Completando o Evangelho de forma linda, né? Se nós queremos que os outros nos compreendam e nos perdoem, se nós até hoje caímos e erramos em tantas situações, e com certeza no passado mais ainda, e precisamos que os nossos familiares, parentes, amigos, a sociedade nos compreendam, perdoem, para que a gente continue trabalhando para melhorar e ser melhor, quem somos nós para não compreender que os outros também podem cair? É claro que nós não estamos compactuando com o erro, não é falar, não, tá tudo certo você ter feito errado, não é isso. O que o Evangelho vem nos ensinar é, ok, isso está errado, não se deve fazer, mas todos nós erramos. O que podemos fazer para melhorar e ser diferente daqui para frente? Vamos mudar de rota? Vamos olhar para um outro lado? Vamos trabalhar o lado bom que todos nós temos? E aí a gente começa a exercitar a compaixão, o entendimento, olhando para nós, não apenas como nós costumamos fazer, eu faço tudo certo, porque a gente compara o nosso lado luz com o lado sombra dos outros, né? É o que a gente mais faz facilmente. E aí fica fácil. Agora, quando a gente olha para o nosso lado sombra e precisamos de compreensão e indulgência para conosco, aí fica difícil a gente querer não desculpar e compreender o erro alheio, né? Façamos o nosso exercício, porque é isso que Jesus ensinou. Na cruz, ele olhou para todos e disse a Deus: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Indulgência, amor, perdão. Sigamos. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: reações indulgentes a condutas inadequadas. Examinando o processo de autoconsciência ao ser indulgente com os outros no trabalho. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Academy of Management Journal, que quer dizer Jornal
de gestão acadêmica, pelo primeiro autor, Kate Zippey, e último autor, Robert Bayes. Bem, o que esse estudo científico fez de muito interessante? Ele faz um estudo do perdão e da indulgência, da compreensão do erro alheio em empresas. Como que isso afeta tanto quem é perdoado, quanto quem está perdoando. E aí, eles colocaram 3 situações, problemas diferentes para os funcionários, e essas 3 situações em 3 estudos diferentes confrontaram diferentes formas de erros e formas de lidar, culpando, responsabilizando quem errou ou perdoando, compreendendo e tendo indulgência. O resultado mostrou como o estudo científico nos revela, em associação com o nosso evangelho, que o perdão faz bem. Por quê? Todas as pessoas que foram mais indulgentes, que perdoaram mais aqueles que erraram, se sentiram melhor, mais orgulhosos, mais satisfeitos, se sentiram mais bem-estar e ficaram bem, né? Teve uma melhor qualidade, né, de vida após o perdão, e os que foram perdoados se sentiram mais aptos a recomeçar, a continuar e a melhorar. Então, eles se sentiram gratos por conseguirem, mesmo errando, continuar aprendendo e melhorando. O contrário é verdadeiro. Quando se tem apenas repreensão sem compreensão, gera um estado de desarmonia, desânimo e frustração. Então, que a gente possa entender, o Evangelho ele é prático em nossas vidas. Ele traz os exemplos de Jesus que se refletem em tudo, na nossa família, no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão por Tua luz e amparo, que o Senhor possa tocar e iluminar cada um que nos acompanha e aqueles que estão aqui, Senhor, ao nosso derredor em cada dia. Que possamos levar a Tua luz e amor aonde formos e a gratidão aos que nos ensinam e tutoriam. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.